Oi pessoal, nossa terceira dica aqui vamos falar sobre licitações. Né? Bom, a licitação é uma obrigatoriedade da administração pública, de acordo com a Lei 8.663 de 1993, para que ela possa contratar com um particular quando ela necessita fazer alguma obra, comprar algum produto, algum insumo, certo? Para a sua finalidade. A Lei 8.666 traz no artigo 22 as modalidades de licitação. Tá? Assim como também traz no artigo 45 os tipos de licitação. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar efetivamente como a licitação ocorre. Né? Então, existem duas fases bem interessantes da licitação. A primeira fase é uma fase interna. Nessa fase interna é quando a administração pública ela decide o que ela vai contratar, certo? Se é uma obra, se vai comprar algum material, então ela vai decidir que material é esse. Se ela vai comprar computadores, por exemplo, ela vai decidir que tipo de computadores ela deseja. Então ela faz todo um estudo interno sobre essa situação. Obviamente, para ela fazer essa compra, ela já tem que estar se planejando, porque tem que estar previsto no orçamento público, do plano plurianual ou do orçamento anual mesmo, destinado para aquele órgão público, aquela autarquia ou fundação ou empresa, não importa, aquela entidade. Então, estando previsto, ele começa todo um estudo interno, né? Ele vai começar a elaborar o edital, vai formar a comissão de licitação, que tem que conter pelo menos 2 pessoas. É formada por 3 pessoas, mas 2 tem que ser obrigatoriamente do órgão licitante, né, interessante que seja, que tenha experiência sobre a licitação, como fazer. Vai decidir qual a modalidade de licitação que ela vai realizar, certo? Então ela vai decidir se é um caso de concorrência pública, né, se é tomada de preços, se é um concurso, obviamente quando for o caso, se é um leilão, se é um convite, ou se vai fazer por meio de pregão, que é uma modalidade de licitação não prevista na Lei 8.666, certo? E depois disso ela vai ter que decidir como é que ela vai julgar isso ainda internamente, como ela vai julgar essa proposta, né, essa licitação. Se vai ser por menor preço, obviamente, de acordo com o tipo, a modalidade de licitação que ela vai realizar. Se vai ser por melhor técnica, ou técnica e preço, ou até mesmo se é um caso de um leilão, certo? Se ela vai, um leilão serve para alienar os bens, né? Ela pode vender um imóvel, pode vender um veículo. Então ela vai ter que decidir, né? Obviamente, o tipo de licitação vai ser o julgamento do maior lance, né? Da maior oferta. Após decidir isso, que vai constar no edital efetivamente, vem a primeira parte de uma fase externa. Porque depois que passou por uma comissão interna jurídica que avaliou o texto final desse edital, obviamente ela tem que dar publicidade, né, a esse desejo de contratar. Então essa publicidade é feita pelo meio do edital. Esse edital então é publicado. E aí começa a fase externa, né? Vem a publicação do edital, o edital vai determinar qual é o prazo para habilitação, depois que forem recebidas as propostas abertas, verificado quem está habilitado corretamente, vai então se dar o julgamento. Eventual recurso, né? Tem que estar previsto na licitação um prazo para recorrer de alguma decisão que seja contrária aos interesses dos participantes. Obviamente, sempre lembrando que o Poder Judiciário sempre poderá ser chamado a intervir numa situação de licitação, inclusive, tá? Para garantir o quê? Para garantir a legalidade desse procedimento. A impessoalidade também é um aspecto muito importante. Certo? Então, essas duas fases, interna e externa, praticamente definem a licitação. Alguns detalhes, é importante que vocês leiam o texto, tá? Principalmente, né, dar muita atenção, vocês como futuros administradores públicos, à questão da dispensa e inexigibilidade de licitação. Não vou entrar nesse fato porque são bem específicos esses casos, é um rol taxativo da lei, ninguém pode fugir
daquelas situações, então demandam maiores explicações. Mas é o que é que eu quero falar bastante aqui. Quero falar sobre o pregão. O pregão é uma modalidade de licitação que tem sido muito utilizada para a compra de materiais comuns, né? Material de escritório e outras coisas, que é mais dinâmico e abre uma possibilidade bem interessante para a administração pública, porque ela pode ter fornecedores, por exemplo, do Brasil inteiro, certo? Então, meu polo aí, Carpina pode abrir um pregão e ter fornecedores do Brasil inteiro, que podem assim trazer uma economicidade muito boa para as contas públicas, né? Uma aquisição de algum bem, um material comum aí para a administração pública que traga economia. E o pregão tem uma característica bem interessante. Enquanto nas outras modalidades de licitação, a princípio a habilitação é um dos primeiros itens, uma das primeiras fases externas da modalidade de licitação, no pregão não. No pregão começa pelas propostas. E o vencedor, obviamente, depois vai demonstrar a sua regularidade para contratar com a administração pública. Tá? Então, é feito, no caso, obviamente, o tipo de licitação é menor preço, certo? Em regra, não é obrigatório. E o pregão tem essa característica. Pode ser feito presencialmente ou pela internet, enquanto que as outras modalidades, efetivamente, tem que haver a presença, né? Tem que haver entrega da documentação previamente. O pregão não, certo? Então, o lance pode ser verbal também, tem essa característica. É um leilão ao contrário, né? Então, o pregão é um leilão ao contrário naquela situação, certo? Existe uma modalidade, uma situação também chamada sistema de registro de preços, né? Não há ficou um pouco faltou um detalhamento maior desse assunto na legislação, mas ele é previsto sim. Cada órgão da administração pública ele pode regulamentar, né, seu sistema de registro de preços. Para o quê? Para que ele, em caso de dispensa de licitação ou inexigibilidade, e que ele precise ter esses preços, né, ter fornecedores e preços já cadastrados, ele pode já ter um pequeno banco de dados que vai facilitar a sua futura contratação. Tá? Então, cada órgão pode regulamentar, cada ente da federação, por exemplo, pode regulamentar seu sistema de registro de preços. Tá? Agora, obviamente, quando não se enquadrar numa situação de dispensa ou inexigibilidade, e preferencialmente o pregão é uma modalidade de licitação bem interessante. Fora da Lei 8.666, sempre bom lembrar. E o pregão é muito dinâmico, muito bom para a economia, né, do Tesouro, seja ele municipal, estadual ou federal. E obviamente que o federal é um pouco mais difícil de ocorrer um pregão, né? A não ser não ao âmbito da União, mas de suas autarquias, em situações regionais é mais fácil de ocorrer. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. A gente vai se ver logo nos nossos encontros presenciais. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos aí para vocês.